Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando aqui para deixar mais um pouquinho da porção da palavra do Senhor, se encontra no livro de Apocalipse, na carta da igreja de Filadélfia. Louvado seja Deus. A igreja de Filadélfia é um modelo para nós nos dias de hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra Filadélfia significa amor fraterno. E ela é composta de duas palavras, philos, que significa amor de amigos, e adelphos, que significa amor de irmãos, né? A junção dessas duas palavras se torna um conceito de amor fraternal, louvado seja Deus. O amor entre amigos ou irmãos, né? É um sentimento de carinho, respeito, solidariedade que manifesta entre irmãos e amigos. Amor desinteressado, buscando o bem-estar do outro, sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus, né? Nós temos que falar da palavra do Senhor por amor, né? Por amor a Deus, por amor à obra dele, né? Nós precisamos falar, fazer a obra do Senhor por amor, né? A palavra do Senhor diz que de graça recebeste, de graça dai. Então, é através do amor, porque hoje em dia também nós vemos tantas dificuldades, né? E muitos querem fazer a obra de Deus ganhando dinheiro, né? De onde judia do povo, né? Porque as coisas espirituais são, não, é sério, né? Não é de brincadeira. Então, muitos por causa do dinheiro, por causa da ganância, então muitas vezes judia das ovelhas, né? Louvado seja Deus, mas Deus não chamou nós para judiar de ninguém. Deus nos chamou por amor às vidas, né? Para que nós possamos transmitir o amor de Deus, né? Então nós fazemos a obra do Senhor por amor a Deus, né? E a sua palavra, louvado seja Deus. E o amor ágape é o amor de Deus, né? O amor de Deus incondicional, né? Louvado seja Deus pela humanidade, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu próprio filho, né? Por amor das nossas vidas, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, o amor ágape é um amor completo, né? Um amor pleno. Ele é absoluto, ele não se impõe, né, condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. Então, nós precisamos amar a Deus, precisamos fazer a obra do Senhor por amor e não esperar nada em troca, né? Nós fazemos por amor. Louvado seja Deus. Assim que Deus tem me ensinado, né? Fazer a obra do Senhor por amor e não por dinheiro. Louvado seja Deus. E essa igreja ficou conhecida por todos os cristãos como um exemplo de fidelidade, né? Louvado seja Deus. E de compromisso com a verdade e do evangelho. Era considerada uma igreja pequena e possivelmente composta por membros de baixa condição financeira, né? Apesar da sua condição financeira, ela foi elogiada por sua fidelidade em agradar, em guardar a palavra de Deus e agradar a Deus, né? Louvado seja Deus. E não negou o nome do Senhor Jesus. Então foi uma igreja que foi assim bastante destacada pelo Senhor Jesus, né? Foi elogiada por Deus, elogiada por Jesus. Filadélfia foi destacada por não
não receber repreensão de Deus, né? Ela agradou a Deus, ela é uma igreja que agradou ao Senhor, louvado seja Deus. Não porque Jesus não é justo e tem preferência, né, por alguém, mas porque ele sabe, né? Ele conhece o oculto, o escondido, ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz, né? E ele é justo em reconhecer quem é quem, né? Louvado seja Deus. Todas as cartas que se inicia aqui no Apocalipse, todas elas falam, eu sei as suas obras, eu conheço as suas obras, né? Jesus, ele fala. Então, porque Jesus, ele conhece, né? Conhece o pensamento, conhece a intenção de cada um de nós, louvado seja Deus. E ele repete para todas as igrejas aqui do Apocalipse, ele diz, eu conheço as tuas obras, louvado seja Deus. E então nas sete cartas ele fala sobre isso, porque Jesus ele conhece, né? Jesus ele conhece o oculto, conhece o escondido, né? Louvado seja Deus. E ele sabe quem está fazendo a obra por amor e quem está fazendo a obra por ganância, né? Louvado seja Deus. Por dinheiro ou por ganância, né? E a palavra do Senhor que nos diz assim, né? No capítulo 3, no versículo 7, né? Que fala sobre a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele está falando aqui, né, através do apóstolo João, né, que foi que escreveu, mas escreveu sobre ele foi um mensageiro, né, de Jesus Cristo, onde ele trouxe a carta para a igreja de Filadélfia, né? Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras e diante de ti coloquei uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, louvado seja Deus. E ele fala assim, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, louvado seja Deus, porque todo poder, toda autoridade está no nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E essa chave significa autoridade. Jesus, ele deu autoridade a Pedro, né? Para pregar o Evangelho, falar da palavra do Senhor. Isso significa que Pedro ele tinha autoridade para fazer a obra do Senhor, mas isso não significa que ele tinha autoridade máxima, porque a autoridade máxima é do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Ele tinha autoridade para falar da palavra de Deus, para evangelizar, né? Mas a porta quem abre do reino de Deus é somente Jesus Cristo, né? Somente Deus e Jesus Cristo, né? A Ele é toda a autoridade, né? A Cristo, louvado seja Deus. E ele fala que a porta que ele abre, ninguém poderá fechar. E essa porta que fala aqui, não significa uma porta de emprego. Aqui, essa porta que está falando aqui significa a porta da evangelização ou a porta da salvação, né? Paulo ele diz assim, uma grande porta me foi aberta e há muitos adversários. Porque quando Deus abre a porta para minha vida, para seja quem for, para falar do evangelho, para falar do amor de Deus, muitos adversários se levantam contra, porque o inimigo não quer que nós falamos da palavra de Deus, ele não quer que nós falamos do amor de Deus, ele quer deixar as pessoas na escuridão, na escuridade.
e para que ele possa levar muitas vidas para o inferno, né? Então ele tenta impedir nós de falar a palavra de Deus, ou eu, ou seja, quem for, para falar a palavra do Senhor. O nosso adversário, ele vai se levantar com muita fúria, seja na minha vida, seja na vida de qualquer um que venha ministrar a palavra de Deus, falar do amor de Deus. O adversário da nossa alma vai tentar impedir, vai tentar pôr tropeço, pedra, macumbaria, feitiçaria, vai levantar tanta trincheira, tanto lixo, para que nós não venhamos fazer a obra de Deus, para que nós não venhamos falar da palavra de Deus. Quando nós estamos com a boquinha fechada, tudo quietinho, ninguém fala nada, ninguém reclama. Mas quando Deus começa a nos dar a palavra, começa a nos dar conhecimento da sua palavra, conhecimento da verdade, o inimigo vai se levantar. Mas Jesus, ele diz para nós, ninguém poderá fechar, ninguém poderá impedir. Louvado seja Deus. Então não é decreto do inferno, sentença de Satanás, não é obra de macumbaria, de feitiçaria que vai impedir o servo de Deus falar da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Ô grande Deus, o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, é poderoso na terra. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor e toda a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. E ele fala, ninguém poderá fechar. Vão se levantar? Vão. Mas se acalma, porque ninguém vai poder fechar. Eu tomo você pelas minhas mãos, eu te seguro, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, louvado seja Deus. E ele diz aqui, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ainda muitas vezes a gente com poucas forças, né? Mas a gente não tem negado o nome do Senhor Jesus. Nós temos guardado a palavra do Senhor. Lógico que existe um tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós também estamos cansados, estamos desanimados, né? Nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Mas Deus, ele conhece o nosso coração e sabe a intenção do nosso coração, e existe um tempo para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, em cima da terra. Há um tempo e nós precisamos entender esse tempo, né? Muitas vezes a pessoa fica tão desesperada, sai por aí falando, né? E não entende a palavra de Deus e não confia em Deus e não descansa em Deus. E saber que existe um tempo para todas as coisas. E Deus sabe a nossa limitação, sabe quando nós estamos cansados, sabe quando nós estamos doentes. Ele sabe tudo, que Deus, ele conhece, né? Deus, ele conhece as profundezas. Deus, ele conhece o oculto e escondido. Louvado seja Deus. E ele sabe quando nós não estamos bem. Às vezes nós não precisamos nem falar, ele já sabe, né? Louvado seja Deus. O grande Deus. E ele fala, né? Louvado seja Deus, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, não negaste de falar da palavra do Senhor, falar do amor dele, né? Louvado seja Deus. E eis que farei os da sinagoga de Satanás e os que dizem judeus e não são, mas que mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Amados, isso daqui, esse versículo aqui, Deus, ele vai fazer com que aqueles que se levantaram contra nós venham até nós. Não que venha se prostrar, mas venha saber que Deus, ele nos ama. Porque muitas vezes as pessoas duvidam que Deus é na nossa vida, muitas vezes se levantam com calúnias, com pedrada, não entendem, não enxergam nada, porque existem muitas pessoas na escuridão que não têm entendimento, que não têm discernimento,
Louvado seja Deus. E muitas vezes taca a pedra em nós, né? Mas esses vão saber que Deus, Ele ama nós. Deus, Ele nos ama, né? Louvado seja Deus, porque Deus não deixa nada encoberto e ninguém confundido. Se a pessoa realmente busca o Senhor, né? Para entender o trabalhar de Deus, né? Louvado seja Deus. Ele fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Amados, esse versículo aqui fala sobre no arrebatamento, né? Porque existe a tribulação e a grande tribulação. A tribulação nós já estamos vivendo, né? A tribulação nós já estamos vivendo. Mas a grande tribulação é depois que Jesus ele vem buscar a sua igreja, o seu povo. Louvado seja Deus, porque vai chegar uma hora, e não está muito longe, que Jesus ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que são sinceros diante de Deus. Louvado seja Deus. Esse Jesus vai resgatar no arrebatamento. Louvado seja Deus. E esses que vão ser arrebatados, vão subir com Cristo, e na terra o Espírito Santo de Deus não vai ficar. Aí onde vem a grande tribulação, aí vai ser difícil. Se hoje nós estamos vivendo dias difíceis, porque existem muitas vidas orando um pelos outros, porque o Espírito Santo de Deus está na terra, louvado seja Deus, e ora, intercede um pelos outros. É por isso que muitos estão sendo cuidados através de orações dos servos de Deus, louvado seja Deus. Mas quando o servo de Deus subir, o Espírito Santo de Deus não estiver mais na terra, como vai ser esse mundo? Daí vai vir a grande tribulação. Mas eu não quero estar aqui nessa grande tribulação, não. Muitas vezes tem pessoas que não acreditam, né, na grande tribulação, que uns falam que nós vamos ficar, que nós vamos passar pela grande tribulação, outros falam que não, mas eu não acredito que nós vamos passar na grande tribulação. Já estamos passando na tribulação, mas a grande tribulação é só para aqueles que vão ficar, né? Que não creem em Deus e que está de qualquer jeito e não está se preparando para a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. E no versículo 11 fala assim: e eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém toma a tua coroa. Amados, esse versículo aqui, guarda o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Isso significa, como eu já tenho falado, que nós, quando vamos falar da palavra do Senhor, há muito levante, há muito no reino espiritual, né? A gente passa batalhas espirituais, porque muito se levanta com falatório, fala mal, com diz que me diz que, né? Não acredita, lançam pedras. Então, a gente passa por batalha espiritual. Então, mas aqui esse versículo fala, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Porque nosso adversário, ele quer roubar a nossa coroa. Roubar aquilo que nós já temos aprendido com Cristo, louvado seja Deus. Roubar o nosso depósito, o que nós já temos aprendido com o Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que cada um permaneça naquilo que já tem alcançado. Então, se nós alcançamos a graça do Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido, nos livrado, nos ensinado. Então, nós precisamos guardar isso que o Senhor tem
nos dado o nosso testemunho. E o inimigo da nossa alma, ele quer nos destruir, né? Roubar, nos matar, tirar nossos dons, os dons que Deus tem nos dado, né? Ele quer nos tirar, quer estraçalhar, quer acabar com a nossa vida. Louvado seja Deus. E nós precisamos ser vigilantes, né? Sermos vigilantes e não estar de qualquer jeito. Nós precisamos saber onde nós vamos, saber com quem conversamos, saber as nossas amizades, porque a luta está grande, a luta está tremenda demais. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele cuida de nós, louvado seja Deus. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Também precisamos se cuidar também, porque a Bíblia fala vigiai e orai, né? Então nós precisamos ser vigilantes. E aqui fala, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja Deus. Porque nós não podemos, né, perder ou parar, paralisar e deixar de fazer aquilo que Deus já tem nos levantado e nos ensinado para fazer, né? E o adversário da nossa alma, ele quer nos derrubar, né? Muitos querem subir, né? Derrubando o outro, né? Quer subir as escadas do degrau espiritual, derrubando o outro, maltratando o outro, né? Mas então nós precisamos tomar cuidado, né? Sermos vigilantes, né? Louvado seja Deus. Muitos querem vencer nas custas do outro, né? Mas Deus não vai deixar, Jesus não vai deixar. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E fala assim, e ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Louvado seja Deus. Ao que vencer, né? Farei coluna no templo do meu Deus. No templo do meu Deus não significa igreja. No templo de Deus, diante de Deus. Nós estarmos diante de Deus e para sempre estarmos com Ele. Esse templo não significa igreja. Significa o templo de Deus, é na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, diante do trono de Deus. Louvado seja Deus. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, então nós estamos assentados à destra de Deus, juntamente com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. E Jesus, ele vai cuidar de nós, né? Até o dia final. Louvado seja Deus. Essa é uma promessa que o Senhor tem na vida de cada um de nós, daqueles que fazem a obra do Senhor, daqueles que têm um encontro verdadeiro com Deus e que está obedecendo a Deus e a sua palavra. É promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida, para todos aqueles que crê e reconhece o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Esse é para quem reconhece o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, porque existem muitas religiões, muitas confusão e muitas idolatrias, muitas coisas que se colocam diante das pessoas para tirar a atenção das pessoas, para tirar as pessoas da presença de Deus, muitas heresias para tirar as pessoas da presença de Deus e de Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. Louvado seja Deus. Ele é o único. Ele é o que tem a chave de Davi, louvado seja Deus. Ele é que abre
e que ninguém fecha, e que fecha e também ninguém pode abrir. Louvado seja Deus. E uma dessas portas é a porta da salvação e a outra é da evangelização. A porta que Deus abre, né? Ele quer que nós falamos da palavra de Deus, Ele quer que nós evangelizamos, falamos do amor de Deus. Mas muitos querem fechar essa porta para nós também, né? Tanto a porta da evangelização como a porta da salvação. O inimigo quer fechar para nós, não quer que nós sejamos salvos. Então, a igreja se apega com Cristo, somente com Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele é que tem a chave. E Ele que tem a chave da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Então, confia somente em Jesus. Se apega nele, confia nele, segura na mão dele. Louvado seja Deus. Ouça a voz dele. Ouça o que ele fala através da sua palavra. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 13 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. Precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer comunicar conosco, e para que nós vamos fazer aquilo que Ele queira que nós façamos. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus venha cuidar de nós, que nós possamos estar atento, vigilante, olhando para o Senhor, para que ninguém venha tomar a nossa salvação, nos deixar perdido na estrada. Louvado seja Deus no caminho, mas que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A luta, a guerra está travada, né? Mas louvado seja Deus, que Deus Ele cuida de nós, Ele está segurando em nossas mãos, Ele vê todas as lutas que nós passamos, os levantes que se levantam contra nós, as palavras contrárias que se falam contra nós, as obras de macumbaria, de feitiçaria que se faz contra nossas vidas, Ele está vendo tudo, né? Mas nós precisamos confiar nele, porque nesta batalha não teremos que pelejar, mas o Senhor é quem pelejará por nós. Aleluia, glória a Deus. Nós só temos que confiar e olhar para Ele, segurar na mão dele, porque Ele é fiel para cuidar do seu povo. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que nós possamos estar firmados no Senhor Jesus e buscarmos a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Não é somente na igreja que nós devemos adorar o Senhor, em todo lugar. A palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos só ir lá na igreja para adorar o Senhor. Lógico que também é importante, mas nós não podemos ter na nossa cabecinha que nós temos que estar enfiado dentro da igreja, não. Nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar, na nossa casa, lavando a louça, limpando a casa, né? Orando, vigiando. Louvado seja Deus, essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz. Shalom.